Olá, olá a todos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre inflação e sobre como ela está sendo previamente anunciada e, na minha opinião, e repito, é minha opinião, ela está sendo programada para que aconteça exatamente como está acontecendo. Me acompanhem e vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Veja só essa capa da revista The Economist. É uma capa que mostra um período anterior a esse que nós estamos vivendo, esse período inflacionário. Ela dizia assim: inflação, por que ela está tão baixa? Por que ela é tão baixa? E aí nós vemos na própria capa, não precisamos nem ler a notícia, nós vemos na própria capa a resposta do porquê ela está tão baixa. Nós vemos aqui as mãos de um The Handler, um manipulador, que com os seus instrumentos manipulam os índices para cima ou para baixo, conforme o interesse daqueles que estão por trás, aqueles cujos quais nós só vemos a mão, que muitos pensam que é uma mão invisível do mercado, que atua aleatoriamente, mas que nós, aqueles que estudamos aquilo que realmente acontece nos bastidores do mundo, compreendemos ser uma mão pertencente a alguém muito real, digamos assim. Então eles estão dizendo, por que a inflação está tão baixa? Está tão baixa porque aqueles que querem que ela esteja baixa a controlam para que fique baixa. Por isso, aliás, né? Então, isso num período anterior. E aí nós vemos uma segunda capa, uma segunda imagem, onde ela pergunta, irá a inflação retornar? E aí nós vemos o quê? Também a capa da mesma revista, nós vemos lagartas devorando uma nota de $1, né? de $100 no caso, devorando, comendo essa nota, isso representando, evidentemente, a perda do poder de compra dessa mesma nota, por conta da inflação. Vocês sabem, né, que a inflação, na verdade, ela não retira o dinheiro do povo diretamente, mas ela retira o poder de compra do povo, ou seja, quando você tem de despender mais dinheiro para comprar o mesmo produto, indiretamente o dinheiro está sendo retirado de você. E ele está indo para as mãos daqueles que controlam a inflação. Como é que um governo controla a inflação? Através da subida ou descida de juros. Quando você sobe os juros, a inflação tende a cair porque o custo do dinheiro aumenta. Quando você desce os juros, a inflação tende a aumentar porque se torna mais fácil que circule dinheiro no mercado, uma vez que o custo do dinheiro diminui. Muito bem. Então, eles meio que perguntam, poderá a inflação retornar? Sim, da mesma forma e pelo mesmo motivo que a inflação anteriormente não estava alta, ela estava baixa. Por quê? Porque havia alguém controlando. Então ela poderá retornar? Sim, porque há alguém controlando para que ela retorne. É o mesmo princípio, certo? Isso nos leva a uma terceira imagem. E ela também da mesma revista diz o seguinte, inflação alta. Você precisa estar preocupado com isso? E aí nós vemos uma troca de preços. Aparentemente aqui um pacote de biscoitos que custava 19, passando a custar 21, uma libra de biscoitos, né? Isso mostra essa troca de preços, né? Veja só, de 19 para 21, uma inflação de praticamente, não fiz a conta, mas aí sim, é 5% aparentemente, né? Uma conta rápida aqui aproximadamente, de uma hora para outra. Quem viveu os anos 80 viu a inflação galopante em que as coisas chegaram a um tal ponto em que você ia em um estabelecimento comercial pela manhã, olhava o preço da mercadoria, se você fosse para casa almoçar, buscar o dinheiro, almoçar e retornar àquele mesmo estabelecimento no período da tarde, muito provavelmente você já encontraria aquele produto com outro preço, ele já tinha aumentado da parte da manhã para a parte da tarde. Então, o aumento de preços não era nem de um dia para o outro, às vezes era de uma manhã para uma tarde. Hoje nós estamos vendo a inflação aumentando o preço de produtos de um mês para o outro, como antes era, às vezes, de um ano para o outro. E agora
a preocupação, ou a pergunta é, você precisa estar preocupado? Será que nós retornaremos àquele ponto em que os preços serão aumentados de um dia para o outro? Vocês duvidam que não? Vamos adiante, vocês vão entender a minha linha de pensamento. Isso nos traz a essa nova imagem, onde nós vemos o quê? Nós vemos prateleiras vazias com uma série de preços. R$ 5,99, R$ 7,50 e alguma coisa, R$ 4,99, R$ 5,49 e R$ 12,90 e alguma coisa. Todas as mãos, são 6 mãos aqui, estão direcionadas para um mesmo produto, que é o produto mais caro, R$ 19,99. Não vamos nem tratar da simbologia do produto aqui, porque não é o foco nosso. Todas as mãos estão dirigidas para esse mesmo produto. Por quê? Por que elas estão comprando o produto mais caro? Porque ele é o único produto disponível. E isso explica uma outra coisa, a lei da escassez. Então não é apenas a quantidade de dinheiro que está disponível que define o preço das coisas, é também a quantidade de produtos. Ora, se você tem uma grande quantidade de dinheiro e você diminui a quantidade de oferta, a quantidade de produtos, as pessoas estarão dispostas, como está sendo demonstrado nessa imagem, a comprar o produto mais caro simplesmente porque ele é o único produto disponível. A partir do momento em que nós passamos a viver, de 2 anos para cá, uma restrição da quantidade de produtos oferecidos. Uma restrição devido a quê? A vários fechamentos de vários produtores de mercadorias, principalmente de base industrial, quando muitas indústrias acabaram fechadas, elas acabaram fornecendo menos produtos. Em fornecendo menos produtos, houve escassez. Havendo escassez, as pessoas tendo necessidade de comprar esse produto, acabaram dispostas a pagar mais por esse produto que estava escasso. Então todos os outros produtos mais baratos, como nós vemos aqui, deixaram de existir e as pessoas passaram a pagar mais caro pelo mesmíssimo produto que anteriormente pagavam mais barato. Essa escassez foi algo advindo de um fato da natureza ou de algo que foi causado por decisões humanas? A minha opinião é claríssima. Eu já falei isso várias vezes, mas cada um tenha a opinião que quiser, porque, na minha opinião, isso tudo está sendo provocado. Isso nos leva para uma nova imagem, que é esta aqui. Uma imagem que, inclusive, nós já tratamos no canal. Se não me engano, até foi no canal anterior. Uma capa da The Economist que mostra algumas fitas de isolamento. Essas fitas são comumente vistas em filmes hollywoodianos, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos para isolamento de cenas policiais, vamos colocar assim. Mas não é apenas para isso. Isso também isola áreas de contaminação, ou seja, essas fitas são colocadas em torno de uma área que é perigosa e através dessas fitas não podem ser transpostas sob pena de colocar a pessoa que transpor as fitas em risco de contaminação. E é exatamente disso que está se tratando, porque nós estamos vendo aqui o nome de um desses bichinhos do flagelo, colocados na fita, conectados com o nome China, tentando colocar a culpa disso tudo exclusivamente na China, como se as decisões envoltas nessa situação fossem única e exclusivamente da China, enquanto que nós vemos que são decisões que foram repetidas no mundo inteiro. E, por outro lado, conectando tudo ao quê? Inflação. Ou seja, esse isolamento causado por essas fitas de isolamento, né? Fitas, entre aspas, né? É que causaram a inflação. Só que aí nós vemos algo bastante pitoresco aqui. É algo subliminar até. É uma estrela de 5 pontas, desenhada com a sua ponta superior virada para baixo, deixando aí implícito, né, para quem é bom entendedor, de onde que está vindo esse poder, essa decisão de causar esse isolamento e, por consequência, essa inflação. Se não ficou bem claro nisto, nós vamos para essa próxima imagem, que é uma capa das mais recentes da mesma revista, em que a chamada diz: o Fed falhou.
como a inflação derrotou o Banco Central americano, ou está derrotando de uma certa maneira. Por quê? Porque os bancos centrais é que são responsáveis pela subida dos juros ou pela queda dos juros. Nós estamos vendo, aqui no Brasil nós já vimos aí a taxa Selic subindo algumas vezes. Na minha opinião, infelizmente, nós teremos de ver subir muito mais essa taxa Selic para que o dinheiro mantenha minimamente o poder de compra, para que o dinheiro passe a ter mais valor. Só que aí nós vamos ver numa segunda fase, nessa primeira fase nós vemos escassez de produtos, ou seja, inflação por escassez de produtos. Em uma segunda fase, quando as taxas dos bancos centrais, ou seja, as taxas de juros subirem, nós veremos uma segunda fase, escassez também de dinheiro. Então, nos Estados Unidos, nós não estamos vendo ainda o Banco Central aumentando os juros. Por quê? Porque a partir do momento em que os juros, que o Fed, na minha opinião, em um determinado momento vai aumentar, isso vai causar uma queda de outros tipos de mercados, como, por exemplo, o mercado de ações. As pessoas investem o seu dinheiro, aqueles que são investidores, aonde está pagando mais. Ora, se o mercado acionário paga melhor do que os juros que o governo paga pela dívida pública, então as pessoas vão para o mercado de ações. Todo mundo diz que o mercado de ações norte-americano está hiperinflacionado. Eu não sei se está ou se não está, não estou aqui dando dica de investimento, desinvestimento ou manutenção do investimento. Só estou dando uma opinião, onde eu vejo que aparentemente sim, aparentemente tudo está com um preço muito acima da capacidade das pessoas adquirirem. Quem é que hoje, como assalariado, tem condições de comprar um automóvel popular, que de popular não tem mais nada, que demanda aí anos e anos de trabalho de uma pessoa, de um assalariado? Quem é, como assalariado, que pode comprar a sua casa própria atualmente, considerando que o material de construção subiu tanto, que o ferro subiu tanto, o cimento, que a mão de obra subiu tanto do pedreiro? E nem tanto, o pedreiro até que não conseguiu repassar tanto quanto deveria para cobrir as suas despesas, mas quando o material subiu tanto, como é que vão comprar? Se hoje, mal e mal, se consegue com os recursos que as pessoas estão recebendo, comprar os alimentos que já foram catapultados, se transportaram, uma vez que o diesel, a gasolina está nas alturas. Então, é evidente que as coisas estão muito acima do poder de compra da população comum, dos assalariados, que são a imensa maioria do povo. Então, é evidente que, em algum momento, haverá uma subida de juros e, na minha opinião, isso fará com que vários setores do mercado venham a cair. E talvez eles vão segurar essa subida de juros até um limite extremo para que, quando subam, ocorra também uma queda extrema do valor dos bens que hoje estão sendo adquiridos e subindo a valores astronômicos. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eles estejam apenas usando a inflação como uma maneira de enxugar a liquidez. Só que existe uma maneira mais rápida de enxugar a liquidez, que é através da concentração desses recursos na mão de poucos, que são aqueles que eventualmente vão ter dinheiro para aplicar aí então no juro, no juro do governo, seja brasileiro, norte-americano, europeu, não importa. E voltando aqui então, como eu falei aqui, há um símbolo. Para que você compreenda quem é que está por trás disso, basta ver esse novo símbolo, esse olho que nós sabemos que está aí também em cima daquela piramidezinha da nota de dólar. Bom, isso nos leva à próxima capa. Isso aqui é uma capa da Business Week e da Bloomberg Business Week, numa época que eles não eram um grupo só. Então, aqui mostra uma capa de 1979 e aqui uma capa de 2019, portanto, anterior a todo esse processo que nós estamos vivendo. Ambas as capas, essa aqui um pouquinho antes de tudo ser desencadeado. Aqui ela fala eu não vou ler essa palavra para não dar problema, mas do fim dos equities, os fundos de equity. Há
algumas interpretações diferentes, conceituais do que seria um fundo equity, né? Alguns dizem que poderia ser comparado ou equivalente a uma ação, mas, na minha opinião, isso aqui está falando de capital privado, ou seja, o fim dos fundos de empresas de capital privado, porque é justamente isso que nós estamos vendo. As empresas de capital privado e fechado, né, especificamente, foram se acabando de 1979 para cá. Nós vemos cada vez mais empresas familiares, independentes, acabando, sendo destruídas. Estão sobrevivendo quais? Aquelas que estão comprando as menores e indo parar na Bolsa de Valores, ou seja, aquelas que são de fundos que podem ser adquiridos pelas grandes mãos que manipulam tudo isso, que são os grandes fundos internacionais, né, que por sua vez, evidentemente, são controlados por acionistas majoritários que as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de saber quem são. Então, grandes fundos detêm fortunas inimagináveis, né? Esses fundos, por sua vez, possuem alguns sócios majoritários controladores, e esses sócios é que definem para onde vão o rumo, né, desses grandes empreendimentos. Inclusive, teve um certo líder religioso que chamou essas pessoas por trás desses fundos de os guardiões da humanidade. Será que eles são guardiões mesmo? Bom, então aqui eles diziam que os fundos de equity estavam em declínio. Lá em 1979 eles pronunciaram isso e hoje nós vemos que é fato. Essas empresas de capital privado, familiares, são muito raras e serão cada vez mais raras ao ponto de não mais existirem. E aí, em 2019, aliás, né, nós vemos a pergunta: a inflação está, não vou usar essa palavra, está acabada? E eles mostram aqui o monstro da inflação. É a mesmíssima pergunta que nós vimos aqui no começo. Por que a inflação está tão baixa? É um pouquinho antes de ser desencadeado o monstro inflacionário. E isso nos leva a essa nova matéria, a volta da inflação, mas não como você pensa. Então aqui todos eles estão discutindo como as coisas estão subindo, a capa da mesma revista. Então a inflação está subindo, aqui o índice aumentando, inflacionário. Todos estão vendo que a inflação está voltando, mas as pessoas não estão percebendo como ela está voltando. Quem é que está aqui embaixo? Quem é esse monstro inflacionário? É um monstro diferente do leão que nós conhecemos. É um monstro diferente do tiranossauro, desses monstros aí que são usados como símbolo de inflação. Por quê? Porque isso aqui é aquele monstro, aquele ser que é a M-O-R-T-E, que carrega a foice, porque ela está associada ao flagelo, ela está associada a G, está associada à fome, ou seja, à falta de mantimentos. E ela é o último cavaleiro desses quatro, que é a M-O-R-T-E, aquela que carrega a foice. Então é com isso que eles estão manipulando, estão causando uma nova inflação. A inflação voltou, mas as pessoas ainda não entenderam por quê, né? Isso nos leva a essa nova imagem aqui que nós vamos mostrar ela rapidamente. A inflação de março de 2021 até março de 2022, dos Estados Unidos especificamente, onde eles mostram aqui o preço da carne subindo 14% de um ano para o outro, lembrando que existiu ainda o período de março de 2020 a março de 2021, que foi o primeiro ano em que a inflação retornou. Cereal subindo absurdamente, 10%, gasolina 50% aproximadamente, voos 15%, carros usados. Quem é que podia imaginar que um carro usado ia custar tanto? Por quê? Lei da escassez. Se você vai comprar um carro novo hoje, primeiro que ele está a um preço absurdo, e segundo que há uma fila de espera. Então você tem, em muitos casos, chegou a fila de espera de 9 meses, um ano, no auge da escassez, né? Agora está reduzindo para 6 meses, 90 dias, 30 dias, 60 dias. Mas ainda é escasso o carro novo, então apenas carros usados estavam sendo negociados em quantidade e, portanto, lei da escassez. É aquela história aqui, né? Por mais que você não queira comprar um produto mais caro e que às vezes nem é o melhor, porque ele é usado, você não sabe
a procedência dele, você vai acabar pagando mais caro. Portanto, os carros usados subiram de preço, né, de uma maneira bem superior, inclusive, aos alimentos. E isso nos leva a essa nova imagem aqui. Por que é que as coisas estão escasseando? Por que mesmo durante esse período de escassez nós vemos aqui imagens como essa, vindas da mesma revista, dizendo as cortes estão, de uma certa maneira, lutando contra as mudanças do CLI, do MA, né? Vamos colocar assim. Tem palavras que, sinceramente, canais como eu não podem dizer, né? Então, por um lado, nós vemos que cada vez menos indústrias estão conseguindo entregar as coisas, e por outro lado, nós vemos aqui que eles estão insinuando, né? Eles estão insinuando aqui através dessa postagem que as próprias cortes estão destruindo os meios de produção de produtos, o que causa, segundo um entendimento lógico, de consequência, de causa e efeito, o quê? Mais inflação, porque a partir do momento que você destrói uma indústria, você vai ter menos produtos sendo produzidos e, portanto, o poder de compra do povo diminui mais ainda. A mesma coisa nós vemos nessa imagem, a mesma coisa, né? Mudança por conta da curva, né, que eles querem diminuir essa história aí desses consumos. Então nós estamos vendo aqui que eles estão, apesar de tudo, atacando os meios de produção, mesmo durante tudo isso que está acontecendo. E aí você me diz, há ou não há mãos que estão controlando o momento atual? Pessoal, isso aqui demandaria muito mais tempo, muito mais exploração do tema, mas eu gostaria que vocês entendessem que realmente nada disso que está acontecendo aconteceu aí, vamos dizer assim, como é difícil a gente viver num mundo, né, em que você não pode mais dizer a realidade, não pode mais falar. Mas que nada aconteceu ao léu, né? Pessoal, fiquem atentos, se preparem, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.